o que você quer que se torne um hábito. O que é importante para você na sua casa? O que você quer ensinar com veemência, com repetição, sabe? Com disciplina. O que é importante para você? Porque tem coisas que vão ser importantes para mim, mas que talvez não vão ser importantes para você. Então é importante que você pegue um papel e estabeleça na sua lista o que você quer ensinar. Só quero te dar um exemplo. Por exemplo, eu sempre falei pro meu esposo que prioridade para mim era a fé dos meus filhos. E que eu queria que os meus filhos estudassem numa escola cristã. E a gente morou em Acreúna há muito tempo. Acreúna não tinha uma escola confessional. Então olha só o que uma mãe que decide e estabelece uma meta é capaz de fazer. Nós vamos investir tempo, dinheiro naquilo que a gente acredita. Sim ou não? O que eu fiz? Eu abri uma escola cristã em Acreúna. É claro que Acreúna foi beneficiada, a cidade de Acreúna recebeu com isso, mas eu não pensei em Acreúna, eu pensei nos meus filhos. Eu falava pro meu marido, amor, é prioridade para mim. Eu preciso que os meus filhos estudem numa escola cristã. Eu preciso que os meus filhos tenham a base cristã. Igual eu falei, quando a base é bem feita, você pode levantar um prédio alto. O prédio não entra em ruínas. Por quê? Porque a base é solidificada, é consolidada. Então, para mim, acima da educação está o caráter. Eu precisava forjar o caráter, trabalhar o caráter, ensinar a identidade para os meus filhos, para prepará-los para colocar no mundo. Isso para mim, entende? Então isso é prioridade para mim. Então nós abrimos a escola videira na época pensando nisso. Eu falava, eu preciso que os meus filhos entendam quem eles são. Eu preciso que os meus filhos compreendam o papel deles aqui na terra como cristãos. E assim nós fizemos, nós estabelecemos a escola. Aqui no planejamento financeiro é do mesmo jeito, você precisa criar a sua lista de prioridade. Por exemplo, é importante para você higiene bucal? Então é um item que você vai colocar lá na sua planilha. Não tem como eu chegar para você e falar o que é importante, porque vai de você, vai da sua criação. É importante para você que o seu filho leia um livro? Talvez um livro por mês? Coloca lá na sua planilha e pontue por isso. E aquilo que é muito importante, você vai dar mais valor. Aquilo que é menos importante, você vai dar menos valor. Por exemplo, eu quero ensinar os meus filhos a lerem a Bíblia. Então, o que eu fiz? Eu nunca dei celular para ninguém aqui em casa. E quando os meus filhos fizeram 11 anos, o Estevão, 12 anos o Estevão e 10 anos e pouquinho o Josué, eles queriam muito celular. Eu falei, ok, então vocês vão conquistar. Vocês vão ter que ler para mim o Novo Testamento todinho. Vocês vão ler o Novo Testamento e vocês vão escrever o que vocês entenderam e embaixo fazer uma oração. Quando vocês me entregarem o caderno com isso feito, vocês vão merecer o celular. Ou seja, eu dei? Não, eles conquistaram. Eles conquistaram o celular. Eu dei para eles a possibilidade de conquistar. Tá bom, eles ganharam o celular 6 meses depois. Eles só não leram Apocalipse, porque era muito novo e tal, eles não leram. Mas aí eu falei pra eles, pegaram o celular. Eu falei, agora vocês precisam manter. É tipo um carro, você compra um carro, mas você não precisa pagar gasolina, sabe? Eu falei, então agora vocês vão ter que ler pra mim um capítulo da Bíblia. Ou seja, eles continuaram lendo. Pra manter o celular. É como se fosse colocando a gasolina, sabe? No carro. Com isso eu estabeleci um hábito. Esses dias eu viajei, né? Meu filho lá no avião e lendo a Bíblia. Eu falo, uau, é bonitinho demais. Por quê? Porque foi criado um hábito. E isso estava na mesada. Isso estava na semanada. Porque pra mim é importante. Ah, não, eu quero que leia um livro. Então estabeleça. Eu quero que leia um livro por mês. Então eu vou pagar R$5 para cada livro lido. Percebe? Até você desenvolver um hábito na criança. É importante para mim que eles que eles arrumem a cama antes de sair para a escola. Coloque isso na sua planilha. Por quê? Porque é importante para você.
Percebe? Então, você vai fazer a sua planilha, se for muito infantil, você vai fazer a sua planilha com figuras aqui do lado daquilo que é importante para você. E aí, em cima do que é importante para você nas figuras, você vai colocando de cima para baixo em ordem de importância. Porque aqui eu não tô falando de uma rotina, tá? Aqui eu tô falando de uma avaliação financeira, ok? Porque a rotina tem hora. Então, tipo, é 7 horas, 8 horas, 9 horas, você vai seguindo de acordo com a hora. Não. Aqui na semanada, nós vamos fazer baseado por grau de valor, de prioridade. Então, você vai estabelecer algo que é prioridade para você vai pôr bem no início. Isso aqui é para uma criança abaixo de 10 anos. Porque se for acima de 10, não é legal. Eles já não gostam muito de visual. Eu vou te mostrar uma planilha depois, tá? Então, você vai colocar alvos em imagens. Até 9, 10 anos já pode ser da outra. Em imagens. E aqui você vai pontuando aquilo que você acredita. Ok? Interessante você colocar o valor, entendeu? E os dias da semana, para você ir fazendo um checklist. No meu caso, o que eu fiz? Eu fui colocando o dinheiro mesmo. Eu coloquei no imã, aquele painel de alumínio que compra em papelaria, que você coloca o imã... só um minuto. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho eu tenho até um planner aqui. Tá vendo? Esses imãs aqui, ó. Aí você vem e coloca o dinheirinho aqui, tá vendo que gruda? Não vai dar pra vocês verem, né? Mas é assim, tá bom? Você vem e coloca o imã e tudo, e escreve esses iminhas que você coloca. Só que eu fiz daquele de alumínio como se fosse esse preto. Pus as imagens aqui e fui colocando na frente os valores que eu queria. Lembrando que você precisa, em prioridade, estabelecer aquilo que você quer pontuar. Aquilo que você quer que vire um hábito. Primeira coisa, você tem que estabelecer, ok? Esse é o primeiro passo. Segunda coisa, avalie a idade, né? Por quê? Porque eu não posso definir uma missão que é incoerente com a idade. Precisa avaliar a idade. Qual é a idade do seu valente? Qual é a idade do seu campeão? Porque se você coloca uma missão muito alta para ele não vai cumprir. Percebe? Você tem que avaliar a idade e ser coerente com a idade que você estabeleceu, tá? Terceiro, mantenha a disciplina até que aquilo ali se torne um hábito. Qual que é o problema maior? Às vezes, né, na criação de filhos, aqui eu não só falo da financeira. Nós começamos a estabelecer um hábito na casa e a gente desiste. Porque é trabalhoso, eu sei que é. Eu sei que é trabalhoso, eu também sou mãe. É difícil, a gente começa num dia, no outro dia já acontece uma eventualidade, acontece uma situação, aí você não realiza, você não faz. No outro dia de novo você é surpreendida com alguma surpresa, alguma coisa, você de novo não faz. E aí logo você passou batido, perdeu. Não é assim que às vezes acontece com a gente? Mas para eu estabelecer um hábito eu preciso de constância. Mantenha constância. Então, como que eu fazia? A gente fazia esses painéisinhos e aí toda sexta-feira era o dia da avaliação. Era o dia da recompensa, né? Esse aqui é para criança menor e também tem para criança maior, né? Hoje os meus filhos eu não faço mais nenhum deles, porque eles já sabem, já aprenderam, então não uso mais nenhum tipo de planilha. Tem muitas pessoas que usam esse estilo de planilha. Como que é esse estilo de planilha? Eu pontuo o que eu quero novamente, que se torna um hábito, que eu falei pra vocês. Coloco qual que é o valor que eles podem alcançar. E aqui é o que eu vou tirar caso essa missão não aconteça. Então, se essa missão não acontecer, eu vou tirar esse valor. Que pode ser uma penalidade, uma punição. Então, por exemplo, eles podem chegar até R$100. Mas vamos imaginar que eles não conseguiram ler o livro proposto. Vamos imaginar que eles não conseguiram manter a higiene bucal. Vamos imaginar que eles não conseguiram arrumar o quarto como eu gostaria. Então eu vou tirando. Eu particularmente não gosto dessa planilha. Não uso, eu não uso. Eu tô só te mostrando um demonstrativo. Mas não é a planilha que eu defendo. Por quê? Porque eu acho que fica desmotivante.
Eu prefiro o princípio da recompensa do que o princípio da penalidade. Eu preciso honrar pelo que fez do que tirar pelo que não fez, entendeu? Então, eu não gosto dessa planilha. Eu não gosto, eu só tô te mostrando que existe, mas eu não gosto. Eu gosto mais dessa. Essa aqui é do mesmo jeito. Você coloca e estabelece o que você quer fazer, mesma proposta dessa. Entende? Aqui, eu estabeleço o que eu quero fazer. Essa aqui também, eu estabeleço o que eu quero fazer. Estabeleço o valor de cada atividade proposta. Então, por exemplo, ler um livro. Se é muito importante pra mim, eu vou pôr que vale R$5. Uau! Entende? Porque é muito importante pra mim. Então, a gente coloca o valor. E aqui a gente vai pôr no cheque. Então, na segunda-feira, ele leu um capítulo, 2, ou escovou os dentes, de acordo com a lista que você pôs na sua casa. No final, eu vou fazer a soma. Aqui eu vou fazer a soma de quanto que ele ganhou no final da semana, ok? A semanada, ela é interessante para uma criança até 10 anos de idade. Por que até 10 anos de idade? Porque ela não entende muito de dinheiro, ela não tem noção muito de dinheiro, então ela precisa ser treinada. E se você demora um mês para recompensar, ela vai perder a motivação, porque ela não tem muita noção de tempo, percebe? Então é interessante que você faça a semanada para crianças até 10 anos. Depois de 10 anos, eu acho que é interessante você fazer mesada. Já não é mais semanal, é mês. Porque agora eu preciso ensinar para os meus filhos o poder de esperar. Ninguém recebe um salário por semana. Muito raro isso acontecer. Né? A gente trabalha fora, a gente recebe por mês. A gente tem que fazer um planejamento por mês. Então, a partir de 10 anos, o interessante é que você faça semanada. Ou mesada. A semanada até 10 anos e a mesada a partir de 10, ok? Até 10 anos, o interessante é no máximo ali, né, R$10 por semana, não muito mais que isso. Já a partir de 10 anos, como os gastos podem vir, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, eu aumentaria um pouquinho. Eu poderia chegar a partir de 10 anos até R$50, sabe? 50 não, 20 por semana, o dobro, entendeu? Porque eu preciso treiná-los, né? Então, antes da gente falar como eles vão gastar, nós falamos para você estabelecer aquilo que é importante para você. Nós falamos para você avaliar a idade dos seus valentes, estabelecer em cima da idade deles. Nós falamos para você manter a constância daquilo que você colocou que seria alvo para virar um hábito na sua casa. E agora nós vamos falar a respeito dos valores. Lembra, pontue, gratifique ou recompense os seus filhos de acordo com os valores que você quer gerar. Lembrando que sempre de cima para baixo, você vai colocar nas partes superiores da planilha aquilo que é mais importante para você e você vai descendo, ok? Em lista de prioridade para você. E seja coerente com o valor. O valor, ele não pode ser abaixo da função, porque tem função que exige muito de cada criança. Então, você precisa pontuar ou gratificar ou recompensar de forma mais valorosa. Amém? No quinto, honre com pagamento no dia. Se você estabeleceu que vai ser toda sexta-feira, faça isso. Honre com pagamento no dia. Ensine o seu filho que a constância começa com você, que você é coerente. Sabe? Porque às vezes nós queremos ensinar algo para os nossos filhos que não é realidade para nós, que a gente não vive. A gente quer passar algo para eles que nós não fazemos. Então honre. Honre com as datas que você estabeleceu, honre com os dias que você colocou, honre com isso, honre com seus filhos. Se for toda sexta, faça toda sexta. E quando você for fazer isso, faça uma mesa com feedback para ouvir deles se aquele valor recebido realmente é proporcional ao empenho que eles desenvolveram. Será que eles concordam com esse valor? E se concordam, por quê? E se não concordam, por que não concordam? É importante você ouvir. É importante você ouvir para que eles mesmos percebam que pode ser diferente no mês que vem. Que pode ser diferente, que pode ser interessante. É importante que isso seja agradável, prazeroso, sabe? Para que eles lidem com o dinheiro de forma prazerosa, de forma empolgante, né? Faça esses feedbacks.
E por último de hoje, crie dentro do seu planejamento um envelope surpresa. Até desenhei aqui com a caneta. Você vai fazer sua planilha, que seja num painelzinho, como a gente falou, assim. Cria que, sabe aqueles envelopinhos? Eu acho que eu tenho até um aqui. Assim, ó. Esses envelopinhos, porque você pode colocar no final pequenininho e dentro do envelope, você pode pôr um ponto de interrogação de fora, alguma coisa. Dentro do envelope vai ter de vez em quando algumas mensagens suas. Como que você faz essas mensagens? São vistoria surpresa, sabe? Pra você, como que eu te explico? Fazer com que eles sempre mantenham organizado. Fazer com que eles sempre mantenham as coisas que foram definidas realizadas. Então você cria um envelope surpresa e nesse envelope você vai colocar gratifique. Por exemplo, vale, você acabou de ganhar um passeio no shopping com a mamãe. Você acabou de ganhar um dia na sorveteria. Porque você realizou com excelência, com eficiência e com eficácia o seu trabalho. Tão engraçado isso, porque até o governo faz isso, né? Às vezes eles nos dão gratificações, ou no mundo onde a gente trabalha, né? E aqui eu queria trabalhar com você, por último, um princípio que é muito interessante. Não ensine o seu filho a valorizar somente o dinheiro, aquilo que o dinheiro pode comprar, mas ensine o seu filho, através da semanada, a valorizar a presença, a sua presença. Então, eu queria dizer para você que você tem que honrar financeiramente em cima da planilha, mas estimule através do envelope surpresa o seu filho a querer estar com você. Hoje você ganhou um dia na cafeteria só com a mamãe, e vá mesmo, vai só com ele. Crie momentos para você lidar com seu filho de forma individual, de forma única. Eu tenho 3 filhos, é importante você sair só com um. É importante você sair só com o outro. Teve um dia, minha filha ama shopping, né? Ela ama mais. Mulher gosta mais disso, né? E eu falei pra ela, filha, hoje você não vai. Hoje você não vai. Hoje você vai ficar aqui. E aí a mamãe vai só com o Estevão pro shopping. Porque eu falei, porque hoje é o dia dele. Hoje você não vai, gatinha. Hoje a mamãe vai só com o Estevão. E aí eu fui pro shopping só com o Estevão. Ele tava precisando olhar umas roupas e foi muito bom. Porque nós precisamos ensinar os nossos filhos a valorizarem a presença. Momento conosco, sabe? Então, estimule financeiramente, sim, claro, nós precisamos fazer isso, mas também precisamos estimular a presença, sabe? Foi aniversário do meu filho, eu poderia dar pra ele um presente, foi agora em abril. Eu falei, Valente, você ganhou um dia de príncipe comigo. Você vai sair comigo e nesse valor você vai comprar o que você quiser e a gente vai passear e a gente vai comer. Ele ganhou um dia de príncipe. Falei, eu vou te dar um dia de príncipe pra você sair comigo, sabe? Por quê? Porque eu também quero ensinar meus filhos a estarem comigo, a valorizarem a minha presença, a querer aprender na prática. Lembra? Hoje eu tenho 2 adolescentes, né? Eu já não uso mais essa. E nem essa que eu não uso mais, porque eles já aprenderam. Então eu não uso nenhum tipo de planilha desse. Mas eu preciso ensiná-los, influenciá-los. E para eu influenciar, eu preciso deles perto de mim. Eles vão aprender me vendo fazer. Eles vão aprender me vendo negociar. Ontem eu achei engraçado, eu fui ao shopping com o Estevão olhar uma bermuda pra ele. Aí eu falei pra ele um negócio lá que aconteceu. Ele falou, mãe, mas é isso mesmo, a senhora tá me ensinando. Eu tô aprendendo, eu tô te observando. Que eu falei, é isso, né? Eles observam a gente. Entende? Então, queridas, que você fixe esse 7. Eu vou escrever na live, eu vou deixar o resumindo do que nós falamos. Mas lembre bem, eu não trouxe uma planilha pronta com os meus valores, porque cada família tem um a definir. Mas pense hoje, ore para o Senhor trazer isso no seu coração hoje, para que você consiga saber quais as metas que você quer alcançar. Quais são os alvos que você quer alcançar. E uma vez estabelecido, seja coerente. Até que essa tarefa se torne um hábito. O importante é você fazer virar um hábito.
Hoje eu acordo de manhã, eu não preciso mais pensar em escovar os dentes, porque já virou um hábito, né? Assim também vai acontecer com os nossos filhos. Meus filhos acordam de manhã e já arrumam a cama, porque virou um hábito. Virou um hábito, entende? Então, uma vez que você estabelece isso, e isso se torna um hábito, aí vamos passar por uma nova lição, porque essa aí já foi aprendida, ok? O Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te instruir, e nós vamos treinar os nossos filhos para fazerem a diferença, sabe, para marcar uma história, porque os nossos filhos nasceram para serem provedores. Amém? Essa é a missão e nós vamos alcançar o nosso objetivo. Que Deus abençoe você e que você saia dessa live convicta que você tem os filhos que o Senhor queria que você tivesse. Sabe que o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te instruir. E que você não precisa se sentir diminuída ou... Não, o Senhor é com a gente. Amém?